Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, este versículo tão tremendo, versículo de número 4, essas palavras: e caindo, isto é, Saulo, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Bem, queridos, o título desta mensagem nesta noite é um exemplo de uma conversão verdadeira. A conversão do apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, é uma conversão modelo para cada um de nós. E se há aqui entre nós amigos que estão de fato buscando reconciliação com Deus e conhecê-lo de uma maneira experimental e real em sua vida como seu Senhor e como seu Salvador, e a certeza pessoal de vida eterna, vem aqui está diante de nós um exemplo de como realmente buscar e encontrar a Deus de fato e a certeza pessoal de vida eterna. Há certos aspectos na conversão do apóstolo Paulo que é de grande ajuda para cada um de nós. Esses aspectos estão aqui como uma espécie de recurso visual, mais uma vez, que nos ajudam a ver com clareza o que é a salvação, o que é uma obra de Deus na vida de uma pessoa chamada de conversão. Todavia, eu devo iniciar essas palavras dizendo algo importante. A conversão do apóstolo Paulo envolve alguns aspectos que não estão presentes hoje, que não estão presentes na conversão de uma pessoa como você, como eu. Por exemplo, o apóstolo Paulo, antes da conversão, Saulo, teve uma visão do Senhor Jesus. Ele viu o Senhor Jesus Cristo e ouviu a sua voz, sendo envolto em uma grande luz poderosa. E isso não é algo que acontece ordinariamente. Nós lemos a respeito de Paulo, a maneira como ele foi levado a conhecer o Senhor Jesus Cristo, e foi necessário que acontecesse assim, dessa maneira extraordinária, porque Saulo não seria simplesmente salvo, transformado em sua vida, mas ele seria também, a partir daquele momento, comissionado como um dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo e o último dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, e por meio dele o Evangelho deveria ser levado a muitos e muitos países e nações ocidentais, e o Senhor Jesus, ao convertê-lo, está também marcando o seu ministério apostólico. Uma das características de um verdadeiro apóstolo era que um apóstolo deveria ter sido uma testemunha ocular do Senhor Jesus Cristo, visto ao Salvador e recebido diretamente dele a sua comissão. E é isso que o Senhor Jesus Cristo está fazendo no caso do apóstolo Paulo. Mas em seus aspectos gerais, na conversão, em seus aspectos gerais, a conversão do apóstolo Paulo, ela recapitula a conversão de todo homem e mulher que um dia encontrou a salvação em Cristo Jesus. E eu creio que é a primeira vez que nós consideramos a conversão do apóstolo Paulo. Me surpreendi outro dia em observar em minhas notas que não havia lidado com esse tema tão maravilhoso, um exemplo tão vivaz de uma conversão genuína, e é para esse tema, esse texto, que nós voltamos nesta noite. O apóstolo do Senhor Jesus, que seria enviado às nações, mas a sua conversão de um homem tão antagonista ao Evangelho, tão cínico, tão cheio de si mesmo, que desprezava o Salvador e seu Evangelho, para um crente verdadeiro. Será que isso não recapitula a nossa experiência também? Bem, aqui está Paulo, mas antes era chamado de Saulo. Saulo ou Saul, o seu nome judaico, e Paulo ou Paulus, o seu nome romano, dado após a conversão. Nascera na cidade de Tarso, ele mesmo nos diz aqui no livro de Atos e em outras partes de suas cartas. Você se recorda, Tarsos, aquela grande e famosa cidade, com aquela antiga e famosa universidade por onde passaram muitos intelectuais. Tarso, localizada hoje no restos arqueológicos ali no sul da Turquia, muito próximo ao mar Mediterrâneo, uma cidade privilegiada naquela época. Era uma daquelas colônias romanas, como Filipos, quem nascia ali naquela cidade automaticamente tinha a cidadania romana, tinha o direito de ser considerado um cidadão romano e poder entrar e sair em qualquer parte do império. Ali nascera Saulo, na cidade de Tarso, um judeu, filho de pais judeus. Você se recorda que acontecera aquela diáspora, não é, Israel, e muitos judeus tinham se espalhado por muitas partes do Império Romano, e havia judeus que se dedicavam ao comércio e comerciavam suas mercadorias por todas as partes, e ali se estabeleciam naquelas regiões greco-romanas, naquelas cidades colônias.
E faziam morada, e construíam suas famílias, e filhos nasciam ali, e uma vez por ano, todos eles, ou às vezes 2 ou 3, voltavam em suas peregrinações para Jerusalém, para o templo, para cumprir os seus votos e as festas e os sacrifícios cerimoniais, e para ali se dirigia Paulo, certamente, muitas vezes ao longo do ano. E nós aprendemos que Paulo crescera e fora educado naquela cidade de Tarsus, tendo frequentado e se graduado, assim por dizer, na famosa Universidade de Tarsus também. E ali ele continuou seus estudos, e nós podemos ter certeza que ele teve contato com o estado da arte na filosofia da época, e da ciência, da tecnologia, tudo aquilo de melhor que existia no mundo ocidental na época, e os grandes autores e os grandes pensadores. Você aprende às vezes a olhar e folhear as páginas da Palavra de Deus de uma maneira tanto curiosa talvez, e você descobre como aquele homem tinha um imenso intelecto, e as línguas que ele conhecia, viajando por toda parte, certamente conhecia o hebraico, o aramaico, o latim e o grego e alguns outros dialetos, tendo viajado por tanto lugar ao ponto de chegar mesmo à Espanha, mesmo à borda do Oceano Atlântico, levando o evangelho por toda parte. E nós aprendemos também que em um determinado momento Paulo desceu na sua juventude, tendo concluído a sua universidade em Tarso e os seus estudos, para a cidade de Jerusalém. E ali ele continuou seus estudos religiosos sob a tutela do grande intelecto religioso da época chamado Gamaliel. Ele mesmo nos diz: eu aprendi aos pés, sob a tutela, sob a supervisão do grande Gamaliel. E ele se tornara um acadêmico, uma espécie de professor religioso das comunidades judaicas em toda parte, mas sobretudo em Jerusalém. E, sem dúvida, um homem naturalmente brilhante, de um intelecto poderoso. Quando você começa a observar os argumentos de Paulo e o seu raciocínio, você percebe que naturalmente era um homem invulgar, era um homem de grande capacidade, era um homem que conhecia tantas coisas. Vez ou outra você vê uma menção, alguma faísca, assim por dizer, da capacidade desse homem e do conhecimento que ele tinha acumulado, e não somente esse conhecimento, mas todo zelo e o profundo zelo misturado com o conhecimento que ele tinha pela religião de seus pais, a religião que ele tanto estimava. E Paulo tornara-se uma pessoa de grande estima entre os líderes judeus, entre os líderes de sua época. E antes da conversão, toda a sua energia mental e intelectual era centralizada e canalizada para promover a religião judaica. De fato, ele era um dos mais zelosos entre os seus pares de sua idade na época, provavelmente mais zeloso do que os principais dos sacerdotes mesmo em Jerusalém, porque nós lemos que as perseguições que foram lançadas contra a igreja no início foram como que planejadas por Paulo, e ele estava no apedrejamento de Estevão, tomando as capas e preparando o círculo para que aqueles homens tomassem pedras imensas para lançar sobre Estevão, preparando essas coisas, e em seu zelo ele maquinava maneiras de encurralar os judeus convertidos em toda parte, para trazê-los arrastados de volta a Jerusalém, para ali serem julgados e provavelmente muitos condenados. Quem sabe quantas pessoas não foram encurraladas por Paulo e seu bando e arrastadas para um lugar de morte, apedrejadas como blasfemos, como negadores da religião judaica. E se nós entendermos corretamente a nossa interpretação aqui desses textos de Atos, muito provavelmente, apesar da idade jovem, seus poucos 30 anos nessa época, Paulo era um dos membros do conselho governador em Israel, chamado Sinédrio. Você já deve se recordar a respeito do Sinédrio, 70 líderes eminentes em Jerusalém, que sob o Império Romano, embora não pudessem ter um rei, podiam ter um conselho, e eram homens selecionados para serem esses conselheiros, e provavelmente, junto com aquele jovem rico, aquele príncipe a respeito de quem nós consideramos algum tempo atrás, Saulo também era um desses, apesar da pouca idade, membro do Sinédrio. Mas saiba você, Saulo era uma pessoa extremamente dogmática e intolerante. É muito fácil perceber isso nesse contexto inicial do livro de Atos. Era uma pessoa profundamente intolerante contra aquelas pessoas, judeus, que haviam abandonado a sua religião de nascença e crido naquele Messias Jesus Cristo e virado as suas costas para a fé de seus pais. Era um homem inflamado contra a fé cristã, contra a seita dos cristãos, que de alguma maneira tinha surgido em poucos anos ali em Jerusalém. Ele detestava os cristãos e ele tinha ódio pelos cristãos, porque os cristãos, como judeus, os primeiros cristãos, você recorda, eram judeus, eles haviam virado as costas para a sinagoga. Eles haviam deixado de atender e frequentar a sinagoga e receber ensino ali ao pé dos rabinos,
ou dos escribas, ou dos líderes como Paulo. Eles haviam abandonado as suas peregrinações compulsórias para Jerusalém, para as festas, para os ritos, e eles já não mais iam ali, e de alguma maneira isso diminuía a glória do culto no templo em Jerusalém. Eles haviam abandonado os elementos da lei cerimonial dos judeus, porque eles criam que Jesus Cristo havia cumprido todos aqueles elementos. E eles criam que o Messias tinha vindo. Mas o Messias tinha vindo a este mundo se encarnado não como um salvador político. E eles criam que o Messias não era um Messias político, como erradamente criam os judeus da época, que desprezavam todas aquelas famílias de versículos que falavam sobre um Messias sofredor, que seria cortado do seu povo, que seria levantado no madeiro, que seria humilhado, então ressuscitariam. E haviam dado foco apenas àqueles elementos da glória do Messias, que na verdade apontariam para a sua ressurreição, e o novo céu e a nova terra, e erradamente torcido o ensino, e eles esperavam um Messias político, que haveria de massagear o ego dos judeus, expulsar os romanos, e trazer de volta a época de ouro de Davi, e Israel seria a maior de todas as civilizações, rica e próspera entre todas as nações. Mas aqueles cristãos diziam exatamente o contrário, que o Messias tinha vindo, e que ele tinha vindo numa forma humilde, numa aparência humilde, não nascendo num palácio, não nascendo na capital Jerusalém. Ele havia vindo para morrer e tinha nascido para ser um sacrifício no lugar de pecadores. E essas coisas enfureciam Paulo, porque tudo isso ia contra aquilo que ele tinha aprendido e zelava por tantos anos. E esses cristãos, ele pensava consigo mesmo. O ensino deles é que você precisa de perdão de pecados, e que todos nós somos pecadores, e que Cristo tornou possível a reconciliação com Deus pelo fato de que Ele morreu no lugar de pecadores. E essa ideia de que líderes como eu, que cuidam zelosamente da lei e que guardam os princípios cerimoniais da lei, que eu não posso automaticamente entrar no céu baseado no meu pedigree religioso por ter nascido em Israel, descendente de Abraão. Ainda mais eu que cumpro todas essas coisas, são tão zelosos que eu preciso me arrepender e que a minha caridade, a minha religião não vale nada, eu sou um falido moral, eu preciso buscar a Jesus e perdão e salvação e vida eterna da mão dele. A ideia de que não judeus também podem ser salvos, um gentio, um romano pode ser salvo. Não, a salvação é só para o povo judeu, especialmente para pessoas como eu, que como judeu pratica a religião e vive a religião e me visto de uma maneira religiosa e tenho um zelo pela religião. E esse ensino fazia aquele orgulhoso fariseu ferver dentro de si mesmo. O que é arrependimento para a salvação? Que aquela prostituta e que esse coletor de impostos, esse traidor na nação, se eles simplesmente reconhecerem seus pecados e crerem em Jesus Cristo como seu substituto, eles serão salvos e recebidos no céu, sem méritos pessoais, sem religiosidade, sem cerimônia, sem batismo, sem o que quer que seja, eles seriam salvos. E Saulo odiava tudo isso a cada momento, a cada instante de sua vida. E é nesse contexto que nós lemos essas palavras do versículo 1. E Saulo, respirando, bufando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Bem, Damasco, nós lemos que ele vai para Damasco e pediu cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns destes do caminho. Esse era o apelido dos cristãos no início, do caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Bem, Damasco não era em Israel, você sabe que era na Síria, a capital da Síria, ao norte de Israel. Mas nos parece que havia uma grande comunidade de judeus ali em Damasco. E de alguma maneira, a autoridade romana que também dominava a Síria, parece ter permitido ao povo judeu e ao Sinédrio que de alguma maneira, em suas sinagogas, de alguma maneira eles consentissem em arredar aqueles judeus que haviam abandonado a fé judaica e crido no Salvador, e esses judeus convertidos fossem entregues nas mãos desses homens vindos de Jerusalém, para serem levados para Jerusalém, para serem julgados ali e maltratados ali. E Paulo seguia para Damasco, exatamente com essa intenção. Você pode perceber que há um plano, há uma estratégia, cartas a serem tomadas, influência entre os romanos, muitas sinagogas, tudo preparado, um esquema, tudo realizado. E é muito provável, se nós entendemos corretamente, que Paulo era o mentor e o cabeça dessa perseguição. Ele tinha dado a si mesmo o zelo de destruir aquela seita dos judeus, convertidos a Cristo Jesus. Jesus Cristo,
mas ele morreu, ele foi crucificado, e os discípulos dele inventaram essas mentiras de que ele ressuscitou dentre os mortos, e há pessoas que creem nessas coisas. Que loucura, que ultraja a religião. Nós temos crido e vivido por tantos séculos, e ali se dirige para Damasco Paulo e seu bando, com cartas e autoridade em suas mãos, com um coração cheio de ira e de preconceito, com o desejo de ver essas pessoas arrasadas e banidas. Mas aqui algo tão maravilhoso acontece, nós lemos no versículo de número 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, antes de entrar na cidade, isto é, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Que palavras! Que maravilhoso, que coisa tremenda nós iniciaremos a ler aqui. Que um homem como esse, tão cheio de ira e de ódio, tão cheio de revanchismo, de ira, de crueldade, tão soberbo, tão cheio de si mesmo, tivesse um encontro com o Salvador e indo no caminho. Aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E o versículo número 4... a misericórdia de Deus, e caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Que palavras tão surpreendentes. E nós lemos no capítulo 22, que este momento era meio-dia, e que Saulo ia para Damasco no momento em que o sol estava a pique, e que a luz era forte, mas que uma luz muito mais forte do que o sol o cercou e seus amigos de uma maneira tão tremenda que ele ficou cego e caiu do seu cavalo. Ele ouviu a voz e viu o Salvador antes que isso acontecesse, mas os seus companheiros somente ouviram a voz e não viram absolutamente nada. E o Senhor fala com ele. E Saulo, que ia irado para Damasco, e nós aprendemos um pouco da ironia do Senhor aqui. Saulo, que se dirigia para Damasco para arrasar a igreja, irá agora terminar a sua jornada a um culto de oração com o povo de Deus em oração. Essa é a graça e a misericórdia de Deus. E como nós aprendemos essas coisas na palavra de Deus, foi ali que ele terminou a sua viagem, não como um perseguidor de ninguém, porque Deus interviu. E o Senhor o buscou na sua jornada de loucura e parou em seu caminho e o derrubou no pó do arrependimento e salvou a sua alma. Versículo 5, e ele disse: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Que palavras! E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Uma pessoa incrédula, seguindo pela vida, cheio de ego, buscando arrasar o caminho de salvação e o povo de Deus. E ele disse: quem é, Senhor? Queridos, a conversão, atente para isso, é exatamente aqui que a conversão tem o seu início. Aqui está uma pessoa incrédula, cheia de mim mesmo, vivendo e seguindo pela vida, controlado pelo meu ego, pelas minhas ideias, cínico, irônico, sem interesse, sem respeito pelo Evangelho, na minha opinião, uma mensagem obscurantista, uma válvula de escape para quem não consegue pensar e suportar a vida. Tem que ter um amuleto, um Deus, um cristianismo, alguma coisa desse tipo, porque não tem coragem. Aqui segue uma pessoa dura, cheia de si mesma, sem uma necessidade aparente de um relacionamento com Deus, com resposta para tudo e para todo mundo, de repente, cheio de preocupação, de repente, cheio de temor, de repente, cheio de dúvidas. Não houve nenhuma visão literal, não houve nenhuma luz resplandecente, não houve uma visão da face da pessoa de Cristo Jesus, mas um alarme assoado dentro da consciência em um determinado momento. Aqui está uma pessoa sem Deus, sem preocupação com sua alma, com a eternidade, cínico a respeito da fé cristã, de repente alarmado, de repente preocupado, de repente uma voz poderosa soa na consciência. E talvez essa pessoa comece a ouvir algo e tudo comece ali. Talvez algo que você ouve num culto como esse, numa mensagem simples como essa, talvez algo que acontece em tua vida e te leva a perceber que você possui uma alma, que a alma é a eternidade. De repente, no minuto, em um momento da tua vida, parece que uma voz começa a falar de uma maneira tão forte dentro de você. Uma experiência que você teve com a vida, talvez, não sei, e a mente começa a se abrir e a luz da verdade começa a entrar dentro de uma consciência
tão dormente há minutos atrás. E uma certa convicção começa a tomar conta de meus pensamentos, que eu sou um pecador, e que eu tenho tantos e tantos pecados, e que eu tenho vivido em pecado, e que porque eu sou um pecador, eu sou condenado por Deus. De repente, meus pecados tomam cores que nunca tinham antes, e eu não vejo mais o pecado lá e ali, eu entendo que o pecado está dentro de mim. De repente, pela primeira vez, eu me vejo como um pecador, e o pecado se torna algo real, e você está perplexo. E você de repente descobre que possui uma alma eterna, que não irá ficar no túmulo, mas que precisará entrar na presença de teu Deus, e uma consciência dentro de você te acusa, e você percebe que Deus está lá, e Ele é real, Ele é uma pessoa no sentido de pessoalidade, Ele vê e Ele conhece, e de repente eu me percebo, eu sou tomado pela ideia de que eu nunca levei em consideração que todos os meus pecados foram cometidos diante dos olhos de Deus, e que Ele marcou e observou cada um deles, e a tua alma é desafiada a respeito da tua vida e do teu estilo de vida, e Deus está em operação, e o Espírito de Deus está em operação. E no caso de Saulo, houve uma voz audível, e ele responde nessa primeira parte do versículo 5, e ele disse: quem és, Senhor? Poderia ser Jesus. Pensa sobre Paulo nesse momento, Jesus Cristo. Poderia ser ele, mas ele está morto, mas ele foi enterrado, nós o crucificamos pelas mãos dos romanos. Quem está falando comigo? É Deus, é algum poder. Não pode ser Jesus, não pode ser o carpinteiro. Eu não acredito que pode ser isso. Havia uma batalha, de repente, na mente de Paulo. Quem és, Senhor? E é exatamente o que acontece com a gente quando se inicia a conversão. Quando Deus começa a mover nosso coração, de repente nós passamos a perceber e a entender que há um céu, e que existe um inferno, e que há um dia de prestar contas, e que há um Deus, e que nós não somos invencíveis como nós pensávamos que era, e que o nosso intelecto e nossa mente não é tão capaz quando nós sempre pensávamos que era. De repente os meus pecados se tornam tão reais, e eu não somente os vejo dentro de mim, e eu não somente percebo o poder deles em mim, e agora eu sei que eles me levarão à condenação, mas triste e agonizantemente, assim por dizer, eu percebo que eles me levarão à condenação, mas que eu ainda amo esses pecados, e que eu não consigo deixar esses pecados. Eu sinto que eles me levarão à condenação eterna, e a ser banido da presença de Deus, e eu sinto que eu sou dominado, e que eu desejo viver com esses pecados. De repente, você é levado a uma convicção de pecados, e a realidade, o poder que o pecado exerce dentro de sua alma. E dúvidas começam a tomar a tua mente neste momento. E você começa a se perguntar o que é verdade. E você já não sabe mais o que imaginava ser verdadeiro, se ainda é verdade. E parece que as tuas concepções de mundo e toda aquela firmeza que você tinha na vida, esse chão sobre o que você andava, começa a desmoronar, e você nem mesmo sabe o que você está pensando e o que é verdade a respeito dos teus sentimentos. De repente, há o início da conversão, e Paulo ouve a voz do Senhor, e o Senhor fala com bondade com Paulo: Saulo, Saulo, eu sou Jesus, a quem tu persegue, que palavras? O grego na verdade é mais específico. O grego diz: eu sou Jesus, a quem tu mesmo estás perseguindo. Sou eu a quem tu mesmo persegues. Você especificamente, diz o grego, eu sou Jesus, a quem tu persegues, Saulo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Paulo, Saulo, é muito duro para você continuar dando coice contra o esporão. É muito difícil para você seguir em frente recalcitrando contra os aguilhões, o que nos indica que Paulo provavelmente já tinha sido desafiado em sua consciência a respeito do Evangelho. Você não percebe, Saulo? É duro para você, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. A ideia aqui é de um cavalo, um jumento, dando coice contra o esporão do cavaleiro. É difícil fazer isso, Paulo. Isso nos indica que Paulo estava lutando contra a sua consciência, lutando contra o seu Criador, que aquilo que ele tinha ouvido a respeito de Jesus Cristo, de alguma maneira, ele tinha percebido ser verdadeiro, e que pessoas tinham sido tão transformados,
e pessoas tinham sido salvas, e talvez quando ele viu Estevão sendo apedrejado ali, segurando as capas daqueles homens, o seu coração e a sua consciência tinham sido rasgados diante da firmeza daquele homem, que com tamanha paz entregava o seu espírito ao Senhor. Saulo, Saulo, duro é para ti continuar esmurrando contra os esporões, lutando contra a consciência. Duro é para ti. Ouça essas palavras: quem és tu, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Você não percebe, Saulo? Você se comporta como um animal irracional, Saulo. Você rejeita a Deus, o teu Criador. Você rejeita o Messias que veio com tantas provas. Saulo, você deveria saber isso. Você conhece a lei e os profetas que dizem que quando o Messias chegasse, o Espírito do Senhor estaria sobre ele, e ele curaria, ele ressuscitaria os mortos, e ele transformaria as vidas. E você viu todas essas coisas. Você se comporta de uma maneira irracional, Saulo, como um animal se comporta, duramente, cegamente. Há um Salmo 73, que diz: assim me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. E é isso que acontece quando pela primeira vez nós somos levados pela misericórdia do Senhor a ver o estado de nossas almas. Nós de repente percebemos que nós não somos aquelas pessoas tão sofisticadas que nós imaginávamos ser, e que todas as nossas opiniões não são tudo aquilo de maravilhoso e preciso que nós nos gabávamos ser ou ter, e que não se refere a conhecer a Deus como criaturas brutas e toscas, sem nenhum conhecimento da divindade, sem nenhum relacionamento com Deus, apenas imaginando que esse mundo é tudo, que Deus não se importa, que Ele não vê, que Ele não sabe o que eu faço, o que eu penso, a maneira como eu vivo, e que não é minha mente, o intelecto e meu pensamento que me conduz nesta vida, mas às vezes coisas tão vergonhosas, os meus apetites corporais e os meus sensos, e coisas baixas que me dominam e que dizem para onde eu vou, o que eu vou fazer, como eu vou viver. E isso aconteceu com Saulo, como uma besta, como um animal, vivendo para o estômago, para os prazeres, sem uma mente para compreender a Deus. Paulo, você não percebe, Saulo, que se comporta como um animal irracional, dando coice contra o esporão. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E você, Saulo, como uma mula, a mente dura e ignorante, obstinada, resiste à verdade. Que palavras, não é, amigos? Que palavras de humildecimento são essas? E Paulo certamente entendeu isso. E é isso, amigos, que acontece no início da conversão. Perceba isso. É exatamente isso que acontece no início da conversão. Nós começamos a ser, deixa-me criar uma palavra aqui, nós começamos a ser humildecidos pelo Senhor. Nós começamos a ser humildecidos por Deus, mas Ele faz isso para poder nos levar a sentir a nossa necessidade de perdão e a buscar o perdão e a salvação que há em Cristo Jesus. Então nós lemos esse versículo de número 6. E ele, Paulo, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Humildecido, ele deseja ouvir mais e aprender mais do Senhor. Antes de ser humildecido, ele não ouviria ninguém, ele não aceitaria a opinião de ninguém. O seu ego e a sua mente o dominava. Se alguém dissesse para ele que ele era um grande pecador, ele esbofetearia a pessoa. E será que não era assim conosco antes da conversão? Ou talvez ainda seja com você. Você não quer ouvir a ninguém, a tua mente te controla. Você é uma pessoa tão intelectual e o teu julgamento domina sobre todas as coisas. Antes de Paulo ser humildecido desta maneira, o seu orgulho era tão grande que ele simplesmente não conseguia ver a verdade diante dele. Esse Jesus é o Messias. Ele é o Messias. Ele não veio para massagear o ego de nosso povo e nos colocar sobre um altar como o melhor povo na face da terra e criar um império judaico. Ele veio para pecadores como eu, como aquele, como aquela. Ele veio para salvar pessoas necessitadas. Jesus Cristo é o Messias enviado por Deus. Isso faz sentido. Senhor, o que eu devo fazer? E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E a resposta é essa: você irá ouvir o Evangelho. Versículo de número 6, segunda parte. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer.
Que palavras! E nós vemos nesse versículo algo tão tremendo, na verdade. Veja o versículo de número 8 também. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos, não via ninguém, e seguindo, ou guiando pela mão, o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. 3 dias de pavor, 3 dias de dúvida, 3 dias talvez de angústia, um turbilhão de pensamentos dentro de si mesmo. 3 dias na escuridão, sem ver, sozinho. Eu quero fechar as janelas. Talvez Deus me condene, talvez o mundo acabe, os meus pecados são tantos, o que eu fiz, o que eu tenho feito até aqui. Eu não precisava fechar a janela, estava cego, na escuridão, tantos pensamentos, lembrando da lei, lembrando do que aprendera, lembrando do que os profetas diziam, vendo o domínio, o poder do pecado, vendo o quão enganado na coisa principal de sua existência ele estava a respeito do Salvador, a respeito do Messias, até que ele orasse naqueles 3 dias a Cristo e confessasse diante dele os seus pecados e cresce no Salvador e entregasse toda a sua vida a ele. Mas talvez você se pergunte: por que, pastor? Pastor, por quê? Porque o Senhor não salvou Saulo ali mesmo, naquele caminho para Damasco? Não foi ali a conversão dele, ali foi o início. Por que Deus simplesmente não falou: crê, confesse aqui e tu serás salvo? Porque foi necessário 3 dias de angústia, talvez de pavor, de busca, de um desejo real, de um senso de necessidade. Bem, eu devo dizer que muitas pessoas, quando buscam ao Senhor Jesus Cristo, quando seus olhos são abertos pela primeira vez, de alguma maneira logo elas vêm ao Senhor Jesus Cristo e creem, são salvos e têm certeza de que o Senhor as recebeu. Isso acontece, isso é real. Mas para a maioria das pessoas, conforme elas buscam, elas terão de esperar por algum tempo ainda. E é exatamente isso que está acontecendo com o apóstolo Paulo aqui. É como se o Senhor os deixasse diante da porta estreita, sem entrar, sem passar por ela. É como se o Senhor nos deixasse batendo nessa porta por um tempo e de propósito a esperar ali: Senhor, me diga o que eu devo fazer para ser salvo. E as semanas passam e você clama novamente: Senhor, eu preciso ser salvo, eu sou um pecador, eu sinto os meus pecados, eu não entendo mais nada, eu vivi tão longe de Ti, eu vejo o domínio do meu pecado. Eu cresci numa igreja, talvez, como Saulo. Eu fiz tudo de ser que era certo. De repente eu vejo o pecado dentro do meu coração, me dominando, e de repente eu vejo como eu tenho vivido até aqui. De repente eu vejo como cego eu sou, quão duro, quão resistente. Senhor, eu preciso ser salvo. Mas parece que nada acontece. Parece que há uma demora. Parece que você é deixado ali diante daquela porta estreita. E foi exatamente isso que aconteceu com Saulo. Mas o problema, queridos, é que existia um imenso fariseu dentro de Saulo. E esse fariseu, ele deveria primeiro ser removido de dentro dele. E Paulo precisava ser sincero diante do Senhor em seu arrependimento. Eu lanço fora, Senhor, todo o meu farisaísmo. Eu deixo de lado todo o meu orgulho. Todos os meus bons pontos e tudo que eu tenho me apegado até aqui como uma pessoa religiosa, eu lanço fora como esterco, como algo que não vale nada. Eu preciso ter o Senhor Jesus Cristo e os seus méritos em minha vida para ser salvo, para ser reconciliado contigo. Ó Senhor, eu me humilho, me humildeço diante de Ti. Eu reconheço que eu não sou nada. Eu tenho vivido como uma pessoa bruta, sem conhecimento da verdade, dominada por paixões tantas. Senhor, me diga o que eu devo fazer. Eu lanço todo o meu orgulho aos Teus pés, todos os meus supostos méritos. Eu venho a Ti, Senhor, falido espiritualmente, vazio, sem nada em minhas mãos, sem nenhuma boia com que me salvar, sem nenhuma boas obras do passado, sem nenhum pensamento de vantagem. Eu venho como uma pessoa perdida e necessitada. Eu venho para ser salvo diante de Ti. Eu entrego toda a minha vida, Senhor. Você percebe, irmãos? Você percebe, amigos? É assim que você vem a Cristo Jesus. E você diz: Senhor, perdoa o meu pecado. Mas isso não é o suficiente. Senhor, eu sou um pecador, apaga as minhas transgressões, perdoa os meus pecados. Mas talvez você não entregou o governo da tua vida a Ele ainda.
e Ele te deixará por algum tempo diante dessa porta estreita. Talvez a sua intenção tenha sido: que bom, os meus pecados foram perdoados, eu posso ir para o céu, e agora eu posso seguir em frente dirigindo a minha vida da maneira que eu quero, dizendo como eu vou adorar a Deus quando eu vou estar na casa de Deus, e não fazendo as minhas coisas da minha maneira. Que bom, eu posso ter os meus pecados perdoados, eu tenho um lugar no céu, agora eu posso fazer o que eu quero, viver como eu quero, escolher como eu quero, pensar como me apraz, escolher e decidir sem nenhuma referência a Deus e a sua vontade e ao seu senhorio. Eu vou determinar, eu vou conduzir a minha vida, eu vou dizer quantas vezes eu vou adorar o Senhor e outras vezes eu não irei adorar, e eu farei somente isso, eu viverei somente dessa maneira, eu vou escolher as minhas coisas. Que bom, Senhor, perdoa os meus pecados, eu posso ter perdão, um lugar no céu, e agora eu posso seguir em frente dirigindo a minha própria vida. E assim nós somos deixados diante dessa porta estreita, sem salvação, sem certeza, por tanto tempo, com dúvidas. É isso que aconteceu com o apóstolo Paulo antes da sua conversão, e isso foi requerido de Saulo. E nós lemos mais uma vez esse versículo 8, que ele, levantando-se da terra, convicção de pecados, abrindo os olhos não via a ninguém, e guiado pela mão o conduziram a Damasco, e esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Agora ouça essas palavras tão maravilhosas. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita em Damasco, isto é, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Observe agora: pois eis que ele está orando. Que tremendo isso aqui é. Você percebe? Ananias, um líder entre o povo de Deus, salvo na cidade de Damasco, provavelmente o primeiro alvo de Saulo de Tarso, quando ele chegasse ali para dispersar os cristãos, prender Ananias e humilhá-lo publicamente, e levá-lo de volta a Jerusalém para ser humilhado e torturado, e provavelmente executado também por blasfêmia, por tantas desculpas inventadas e acusações falsas. E é esse Ananias que é levado a auxiliar Paulo a ter segurança e certeza de salvação. Às vezes nós observamos a ironia do Senhor aqui, não é verdade? Queridos, é exatamente naquele ponto de orgulho que o Senhor nos derruba no chão. Muitas vezes é exatamente através daquele pecado e daquele orgulho terrível que há dentro de nós que nós somos levados ao pó e ao chão do arrependimento. Você pode perceber o senso de humor do Senhor aqui? Observe no versículo 10 essas palavras, versículo 11, segunda parte. Vá à rua direita, pergunte em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis, veja, se admire, olhe lá, ele ora. Mas será que Paulo nunca orou antes? E quantas vezes ele não orava no templo, de joelho, prostrado com o rosto no chão? Milhares, dezenas de vezes. Paulo, quando estava em Jerusalém, ele ia ao templo para adorar pelo menos 12 vezes num dia. Esse era o costume de um fariseu. Só perdia para os saduceus nessa questão de ir ao templo. Ele tinha orado tantas vezes. E o Senhor diz: veja, ele ora. Vai à casa de um homem chamado Judas e procura por um homem chamado de Tarso, chamado Saulo, pois veja, eis que ele está orando. Será que Paulo nunca orou? Soa como se fosse a primeira vez. Não é isso mesmo, meus amigos. Essa é a conclusão. Ele nunca orou. Ele nunca orou de verdade. Aquelas orações orgulhosas, farisaicas, litúrgicas e mecânicas eram tão vazias. Eram orações que Deus nunca ouviria. Eram orações que não passavam do teto e não chegavam ao Senhor. Não foram oferecidas de um coração arrependido. Não foram oferecidas de um coração que se submeter ao Senhor Jesus Cristo. Não foram oferecidas de uma mente transformada por Deus. Será que esse é o caso? E será que você tem orado desta maneira até aqui? Será que em toda esta jornada, em tua vida religiosa, essa tem sido as tuas orações dirigidas ao Senhor?
orações cheias de autojustiça, orações mecânicas e religiosas, orações não acompanhadas de um sincero arrependimento, sem uma percepção de uma nova vida espiritual, orações que não tinham o selo do senhorio do Senhor Jesus Cristo em tua vida. Saulo orou uma verdadeira oração pela primeira vez. Ele sentiu a sua necessidade de perdão. Ele viu seus pecados diante dos seus olhos. Ele se humildeceu diante de Deus. O seu orgulho agora estava em migalhas e tantas migalhas. E aquela resistência natural a Deus, e aquela desonestidade escondida, e aquela maneira de velar e zelar o pecado, já não era mais escondido. Tudo estava diante do Senhor. E ele não escondia mais nada. A primeira oração real de Saulo de Tarso aconteceu ali. Uma oração feita em confiança dos méritos de Jesus. Conforme naqueles 3 dias ele lembrava do Salvador. E a maneira como aquelas profecias foram cumpridas. Que o Messias seria levantado, como disse Moisés, naquela serpente, aquele polo, aquela estaca como uma serpente. Para levar o pecado, para ser o sacrifício no lugar de pecadores. Ele é o Messias, Ele é o Salvador de Deus. Eu sou um pecador, eu necessito de vida. Ele é Senhor. Senhor, salva a minha alma. Senhor, eu oro a Ti arrependido. Senhor, eu clamo a Ti por vida e salvação. Senhor, eu deixo de lado toda a minha ironia, todo o meu cinismo. Eu não mais luto, eu não mais culpo a ninguém, eu culpo a mim mesmo. Senhor, salva a minha alma. Eis que Ele está orando. Você percebe quem diz isso ao Senhor? É Ele quem determina o que é uma verdadeira oração de arrependimento e fé, uma oração feita em confiança nos méritos do Senhor Jesus Cristo. Veja esse versículo de número 17. E Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Depois que creu, foi batizado, e tendo comido, ficou confortado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E a partir do versículo 20, aqui está o testemunho de uma mudança tão gigantesca de vida. Um homem cheio de si mesmo, confiante em seu intelecto e em sua religião, longe de Deus, na contramão de Deus, de repente levado ao pó do arrependimento, a fé no Salvador, e agora sentado com o povo de Deus para aprender a fé em Cristo Jesus e para ensiná-la também. Que mudança, meus queridos. Você percebe o modelo? Você entende o que o Senhor está fazendo aqui? Uma convicção de pecados toma conta de minha alma e de meu pensamento em um determinado momento. Aqui estou eu, uma pessoa religiosa, tranquilo. Não há temor dentro de mim. Poucos anos para prestar contas ao Senhor. Eu ouço o Evangelho talvez tantas vezes, mas eu fico lutando dentro de mim. Isso não é para mim, isso não é para mim. Deixa eu pensar que não é para mim. Eu já fui batizado, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. De repente, como que um trovão, um relâmpago, eu sou esse pecador. Eu sou essa pessoa não salva. Não há vida espiritual dentro de mim. Não há oração real ao longo da semana. Não há amor e compaixão por almas que me leve a evangelizar junto com a igreja, que me leve a levar a palavra de Deus para outras pessoas. Não há vida em minha alma. Não há realidade. Eu nunca nasci de novo. Eu sou um religioso. Eu não tenho paz com Deus. Eu não tenho certeza de vida eterna. O meu orgulho me domina e me leva para onde Ele deseja. E os meus pecados são quem me controlam para toda parte. De repente uma convicção de pecados, de repente um senso de necessidade. Então, uma busca pelo Senhor, um lançar de lado todo orgulho, um desejo real de salvação e um clamor, uma oração dirigida ao Senhor, uma entrega completa. Senhor, toma a minha vida e salva e me dê um novo coração e faz de mim um dos teus filhos e de filhas. Pela primeira vez, salva-me. Essa é a oração que Deus responde. Meu querido amigo, minha querida amiga, nesta noite, se você ainda não teve esse senso e essa convicção de necessidade espiritual, peça mesmo por isso ao Senhor. Não permita que um coração insensível te leve para longe de Deus.
Não confie em boias religiosas para a tua salvação. Elas se estourarão, cada uma delas. Quando você for trazido diante do Senhor, olhe para o Salvador e peça a Ele de todo o coração, por vida e por salvação. E você terá, e você saberá, através daquilo que Ele fez em tua alma, um filho de Deus, uma filha de Deus.